Meus parceiros, vocês são sempre bem-vindos. Eu sou o professor Pedro Ivo, especialista na prova de Ciências Humanas do Enem de História de diferentes vestibulares. Hoje o canal Viagens de Clio convida vocês para passar pelo tema Dom Pedro II, o órfão da nação. Preparados? Vamos que vamos! Após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o trono brasileiro foi vinculado a Pedro de Alcântara, que era menor, 5 anos apenas. Durante 9 anos, o país esteve nas mãos das regências. Os regentes eram pessoas escolhidas para governar o Brasil durante a menoridade de Dom Pedro II. Os anos regenciais foram agitados. As rebeliões que eclodiram nesse tempo aumentavam o risco de fragmentação política e territorial do Brasil. Em 1840, se consolidava o entendimento de que somente a figura do imperador seria capaz de pacificar o país. O regente Araújo Lima, do Partido Conservador, governava o Estado quando o Congresso aprovou a Lei da Maioridade. Essa lei antecipava a maioridade de Dom Pedro II. Os liberais viam a ascensão do rei como uma possibilidade de retornarem ao poder. Eles articularam o golpe parlamentar da maioridade. Dom Pedro II foi coroado aos 15 anos. Quando o pai dele, Dom Pedro I, abdicou, a mãe já havia falecido, Leopoldina de Habsburgo, e ele permaneceu no Brasil com 2 irmãs. Uma tinha 9, a outra 7 anos. Sem pai, sem mãe, tornou-se o órfão da nação. Foi adotado pelos próprios brasileiros. Dom Pedro II foi preparado para o poder. Um brasileiro preparado para ser rei dos brasileiros. Um jovem imperador para uma jovem nação. O símbolo de uma monarquia genuinamente brasileira. Dom Pedro II recebeu uma preparação política, literária, diplomática e aprendeu diferentes idiomas. A sua imagem foi vinculada à ideia de estabilidade, pacificação. Dom Pedro II teve uma infância completamente diferente de outras crianças. Rotina rigorosa, fiscalização e um cotidiano disciplinado. Desde cedo teve que lidar com muitas responsabilidades. Dom Pedro II envelheceu rápido devido às pressões. Sempre aparentou ter mais idade. Não existia um sentimento de identidade nacional no contexto da independência do Brasil. Existia o Brasil e não existia o brasileiro. Dom Pedro II foi o primeiro a tentar construir um sentimento de pertencimento. Havia necessidade de se criar um sentimento de brasilidade para vencer as pluralidades regionais e manter a unidade do Estado. Após a independência do Brasil, os sentimentos regionais sobrepujavam o sentimento nacional. O brasileiro não se sentia como brasileiro. O Estado, com Dom Pedro II à frente, buscou construir uma identidade através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Romantismo. Historiadores, pintores e literatos buscavam uma monumentalização do Brasil. O passado começou a ser lido pela ótica do romantismo. Muitos pintores ganharam bolsas para estudar na França e na Itália. Pedro Américo e Victor Meirelles são 2 grandes exemplos. O Estado encomendava suas obras. Elas tinham que criar uma memória visual, uma imagem do passado brasileiro. Para o romantismo, primeira geração, a identidade nacional deveria ser resgatada no elemento indígena.
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, tinha a função de construir uma história da nação, definir os mitos fundadores. O Instituto era presidido por Dom Pedro II e recebia recursos do Estado. Dom Pedro II tratou o brasileiro como uma figura em construção e o Estado se transformou no principal agente desse processo de formação. E aí, pessoal, gostaram? Olha o cara aí atrás, Dom Pedro II. Se você gostou da aula, deixe o seu like, o seu comentário, as suas dúvidas. Continue visitando o canal Viagens de Clio. Vamos expandir Viagens de Clio. Curta nossa página no Facebook e não deixe de me seguir no Instagram, @PedroIvaHistória. Companheiros, logo nos veremos.